E obrigado, Senhor, porque o Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo e que a gente possa ter a cada dia a certeza da salvação, Senhor. Louvado seja o teu nome pela vida de cada um aqui presente, que essa aula a gente possa esclarecer mais dúvidas e, Senhor, que o teu Espírito Santo nos desperte, Senhor, a viver uma vida segundo o teu querer, ó Pai. Perdoa as nossas ofensas, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Nós estamos conversando sobre alguns assuntos que são muito interessantes e oportunos e, pelo menos, algumas informações gerais nós queremos que fique com vocês. Eu sempre digo que há assuntos de primeira grandeza, de relevância, importância, os quais não podemos ter nenhuma dúvida. Por exemplo, a respeito da nossa salvação. É um assunto que não se questiona. Nós cremos que somos salvos, que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Isso aí nós temos que aceitar de qualquer maneira. Agora, há outros assuntos que não influem na nossa salvação. Então, por exemplo, esse estudo da escatologia, nós fazemos algumas afirmações para orientar a nossa vida cristã, mas não significa que, porque eu penso um pouquinho diferente, você estou duvidando da minha salvação e você duvide da sua salvação, entendeu? Então, nós começamos na aula passada a tratar desse assunto, a vida depois desta vida. E eu me lembro que o Cleiton, estávamos terminando, ele disse que ele tinha uma pergunta a fazer, e não queria, naquele momento que já estava no fim do nosso tempo. Você se lembra da pergunta, Cleiton? Sim, eu acho que é muito relacionado com o assunto que a gente está tratando agora, e também trazendo para um tempo atual sobre a relação de coronavírus e tempos do fim. E, assim, acho que existem algumas visões sobre como que funciona, como que é o fim de fato. E aí, tiveram alguns vídeos aqui, eu acompanho alguns canais, e aí, em cima deles, aí eu acompanhei um sobre uma visão pré-tribulacionista, que aí existe aquela bodas do cordeiro, né? Que aí vai ter a tribulação e a grande tribulação. E aí também entra muito em uma pergunta que depois aí o Renato chegou a fazer também, sobre o anticristo. Que nesse vídeo que eu vi, o anticristo seria um líder mundial. Então, diante de tudo, assim, bem resumidamente, qual era a pergunta? Como que devemos entender se de fato isso chegou a acelerar, se esses eventos eles aceleram e marcam o tempo do fim? Porque eu li também assim que com o passar do tempo isso aí vai ficando cada vez mais frequente. São como se fossem as contrações. Aí vai tendo cada vez mais eventos que fazem com que isso caminhe para o fim, como se fosse uma gravidez, o exemplo que eles usaram. E aí, conforme você vai passando o tempo, vai tendo mais epidemias, vai tendo mais eventos, mais catástrofe, e aí isso é um caminho para o fim. Então, é uma pergunta assim, se eu posso entender que o coronavírus, ele é um dos eventos que marcam esse tempo do fim. Bem, começando por essa última pergunta. Jesus Cristo falou de vários sinais que haveriam de anunciar o fim. Entre os sinais, epidemias, guerras e guerras e guerras. Essas epidemias têm se repetido na história da humanidade há 20 séculos. Guerras e sinais de guerras têm apresentado durante séculos. Então, especificamente essa do coronavírus, você não pode isolar e dizer, bom, agora está chegando o fim do tempo. Isso aí é um dos sinais de como estão caminhando as coisas, entende? Há pessoas que ficam pregando, anunciando de uma maneira assim, para impressionar, e olha, estamos no fim, agora está chegando ao fim. Quando perguntaram a Jesus, quando é que essas coisas vão acontecer, quer dizer, a volta de Jesus? Qual foi a resposta que ele deu? Ninguém sabe.
nem os anjos dos céus e nem o próprio Filho, nem ele sabe. É só, isso está reservado para Deus. Então, qualquer um que diga, olha, agora está chegando o fim. Não, isso aí não tem nenhuma fundamentação bíblica. Nenhuma. Não existe. Jesus diz, várias coisas estão seguindo, mas essas várias coisas há séculos estão acontecendo. Bem? Certo. Agora, ia dizer alguma coisa? Não, eu ia falar só sobre alguns pontos, alguns tópicos que tem em cima do coronavírus, que ele levantou assim, que ele tem a comunicação pela tecnologia, que ele é algo global e online, então todo mundo está tendo acesso a ele. Ele avança para o conhecimento do evangelho a mais pessoas, porque agora as pessoas ficam mais tempos em casa, elas têm mais acesso a isso, que ela tem uma identificação com com o rastreio das pessoas que está sendo feito pelo celular, então daí entra numa monitoração que consegue ter sobre as pessoas, sobre o governo mundial, que aponta cada vez mais necessita ter uma autoridade sobre todas para que essa governe quando tiver em tempo de pandemia, da oscilação da moeda, que tem uma tendência a unificar, não necessariamente mais ela ser um papel, mas ela ser algum modo de que você consegue comprar as coisas sem necessariamente ter um dinheiro. E é aquele ponto que eu tinha falado lá atrás, que os eventos estão acontecendo com mais frequência. Tudo isso que você falou são hipóteses sobre hipóteses sobre hipóteses sobre hipóteses. Uhum. São opiniões que vão acontecendo, a gente respeita quem fica imaginando, mas a Bíblia não diz nada disso. Entendeu? Então, cada época da história sempre surgiram essas hipóteses, com os elementos científicos disponíveis, com os conhecimentos disponíveis, foram se fazendo hipóteses. E agora alguém vem nesses dias e fazem essas hipóteses, todas. Você coloca assim, bom, a Bíblia que diz nada sobre isso. A Bíblia só diz, ninguém sabe. Se você pudesse prever, está chegando o fim, então você estaria contradizendo aquilo que Jesus falou. Nem ele sabia quando é que chegaria o fim. E como é que as pessoas ficam elaborando teses, afunilando. Agora, se alguém disser, mas no fim dos tempos não acontecerão guerras, rumores de guerras, pandemias, isso Jesus não falou? Falou, mas isso é tão genérico, que é impossível você querer fazer entrelaçar e dizer, este é o sinal de que está acabando tudo. O fim do mundo pode acabar hoje, pode ser hoje. Entendeu? Tem que esperar muita coisa, não, pode acabar hoje. O fim do mundo é algo totalmente fora do nosso controle. Totalmente. Assim como pode demorar 50, 100, 200 anos, pode terminar hoje, pode terminar agora. Entendeu? Então, quando você ouvir essas coisas, você diz, bem, isso aí é uma hipótese humana, é pegar um texto aqui, colar aqui, cola outro, e puxa aqui, esse fato. Biblicamente, isso aí não se sustenta. Agora, sobre esse ser poderoso, o chamado, chama-se anticristo, né? Essa figura do anticristo. Jesus falou que antes da vinda dele, haveria de aparecer um anticristo, quer dizer, alguém cheio de poder, cheio de sabedoria, que tenha pretensão de se assentar no trono de Deus e haveria de se proclamar Jesus Cristo. Ele vai se proclamar como Cristo. Bem, Jesus falou há 21 séculos sobre isso, né? E o que Jesus falou haverá de acontecer. Durante essa história da humanidade de 20 séculos,
apareceram anticristos, um cada período. Entende? Um cada período apareceu anticristo, o que prova que não era anticristo. É, os anticristos, assim, do que eu vi aqui do anticristo que ele apareceu no ano 150 a.C., no Antíoco IV. E ele apareceu no ano 70 depois de Cristo, na invasão de Roma e de Jerusalém. E aí agora está esperando a terceira vinda. Cada época eles inventam um anticristo. Porque o anticristo, quando chegar, Jesus diz que ele vem com tanta sabedoria que, se fosse possível, enganaria até os filhos, os escolhidos. os escolhidos. Se fosse possível. Jesus diz que não vai enganar os escolhidos. Mas se fosse possível. Então, na história, sempre as hipóteses de anticristo se multiplicam. No momento, o anticristo é alguém que vai chegar de tal maneira que ele vai enganar a todos, com exceção dos filhos de Deus. A todos. Então, como você mencionou, como é que teria vindo o anticristo antes de Cristo? O anticristo é antes da segunda volta de Cristo. Entende? Vem o anticristo, ele vai ser derrotado e Cristo volta. Mas é alguma coisa que vai surpreender. No momento em que você disser, esse é o anticristo, já não é o anticristo. Porque o anticristo é o surpreendente. Não vai ser fácil dizer assim. E outra coisa, sempre houve uma discussão. O anticristo é uma pessoa ou é um sistema? Por exemplo, houve tempo aí na história que se considerava o Papa o anticristo. Sim. Pelo poder político que o Papa possuía, né? Na história, o poder do Papa era maior do que o de imperadores. Mas hoje você fala, não é possível. O poder que o Papa tinha hoje não é nem 1% daquilo que ele tinha, então não é anticristo. Quando aparece Hitler, pronto, chegou o anticristo. Mas não é, porque todo mundo só considerava o homem perfeito, o povo dos seguidores de Hitler. Então, na hora que você identifica, não é aquele. Porque vem de uma maneira tão sutil que você não vai poder, ninguém vai poder dizer ele é anticristo. Quanto tempo também se falou que o comunismo seria o anticristo? Entende? Então, estou dizendo para isso para que quando aparecer alguém, olha, o anticristo está surgindo, por favor, esse não é o anticristo, porque o anticristo ele não vai mandar recado. Deixa eu só... Posso dar uma palavrinha, vereador? Pode. O senhor falou do Papa e eu ia exatamente colocar isso. O Cleiton, o que eu acho que acontece muito é assim... eu sei que acontece muito em algumas igrejas neopentecostais, porque o meu irmão é pastor de uma igreja neopentecostal, e ele vira e mexe, ele me passa uns vídeos, né, perguntando o que eu acho. Então, assim, a gente tem que lembrar que, assim, às vezes a ansiedade do homem é uma, né? Então, na própria igreja primitiva, quando Jesus disse que voltaria, tem uma época que a gente percebe que as pessoas elas estavam meio paradas lá. Elas não estavam trabalhando, coisa e tal. Eu tento entender, não é um negócio claro, mas que eles já estavam esperando a vinda de Jesus. Então, assim, a história, né? Eu acho que tem tanto uma inteligência nessa volta, porque vou imaginar que a gente soubesse que ele viria semana que vem. Então, a gente vai falar assim, bom, então, o que adianta eu estar me esforçando com tanta coisa aqui agora, no meu dia a dia secular, se o que é mais interessante para mim é que semana que vem Jesus está voltando. Então, se Jesus está voltando semana que vem, cara, esquece as outras coisas, né? E aí eu vou falar o seguinte, esquece aluguel, se eu tenho que pagar aluguel, eu não vou pagar a conta do meu carro, eu vou comprar no meu cartão e
seria um transtorno, aliás, vai ser um transtorno realmente quando ele vier, né, para os não salvos. Então, existe esse aspecto. Um outro aspecto que existe na figura do anticristo é que existe uma definição na Bíblia do que seria o anticristo. E aí começam-se as confusões de interpretação. Não sei se vocês se lembram, mas assim que o Trump foi eleito presidente dos Estados Unidos, alguns já colocaram que ele era o anticristo. E eu dei risada, porque no passado, realmente, um passado não tão remoto, era o Papa que era o anticristo. E aí as pessoas começam a colocar informações que falam, porque ele vai fazer isso, ele fala assim, poxa, realmente, o cara teve uma influência lá na guerra de não sei o quê. Então, existe essa, eu não sei se essa vontade das pessoas em estarem querendo identificar, né, numa pessoa, ou no próprio reverendo Carlos falou, ou num sistema, o que seria o anticristo. Agora, uma coisa a gente sabe, né, sobre a volta de Jesus. Primeiro, essa que o reverendo falou, né, não existe uma definição de dia, mas que com certeza ela deve estar mais próxima em virtude de tudo isso que a gente tem visto, sim. Mas agora a gente não pode pegar o fato de falar que o coronavírus é especificamente porque Jesus está voltando, não tem essa relevância direta, né? Um outro aspecto que eu queria falar é o seguinte, por exemplo, eu trabalho com meios de pagamento, né? E dentro de meios de pagamento, a gente tem a tal da identificação por QR Code, né? Então, a pessoa fala, por exemplo, na China, o QR Code, você não tem mais dinheiro em espécie, né? Você usa o teu celular e há uma transferência de contas, né, de dinheiro de uma conta para outra, simplesmente usando um código, né? E eu recebo, vira e mexe, algumas pessoas dizendo assim, olha, você está trabalhando para mais uma prova de que Jesus está voltando, porque se fala lá num código único de identificação. Então, assim, as pessoas ficam tentando caracterizar de uma forma que estivesse muito presente, depois não é. Eu acho que todo o conceito que a gente tem que ter é que a gente deveria buscar viver de forma digna, para que quando, né, tem um versículo que fala lá, né, se a gente soubesse quando o ladrão viria, trancaria a porta, né? Então, assim, é desconhecido, não tem essa data, ninguém sabe, mas o dia que vier não nos pode pegar de surpresa, né? Bom, Milton. Oi. Alô? Deixa... Sim, Renato. Tá me ouvindo? Sei que eu estava falando e não dava. Reverendo, contextualiza um pouco a classe. Nós começamos a falar sobre o anticristo, que pode ser que tenha gente que nunca ouviu falar do anticristo aqui, eu não sei, as Larissas que são mais jovens, e existe alguma passagem específica na Bíblia sobre o anticristo? Nós já começamos, o Cleiton começou a falar do anticristo, e de repente nós estamos falando do anticristo. Bom, já falamos, o pessoal já viu que existe alguma coisa de um tal de anticristo aí, e o senhor já explicou, então não precisaria, talvez, falar do que já foi dito, mas aonde está contextualizado na Bíblia o anticristo, só para o pessoal saber que é esse anticristo, o que esse cara vai fazer? Ele vai voltar antes, voltar depois? O que ele tem a ver com a história bíblica aí? Então, veja lá, só um texto. Mateus, capítulo 24, a partir do versículo 23, Mateus 24, a partir do versículo 23, diz lá, então, se alguém vos disser, falando sobre a volta de Jesus, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vos tenho dito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Ou, ei-lo que está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Percebe? Então, Jesus está dizendo, olha, que antes da volta dele se levantará alguém dizendo, eu sou o Cristo. O anticristo é esse que ele vem e quer se apresentar como se ele fosse Cristo, retornando.
Jesus disse, não acrediteis nisso. Não saiam atrás dele. Tá bem? Então, esse é o contexto que aparece o chamado anticristo. É aquele que vem e quer se apresentar como se fosse o Cristo. Tem alguns personagens folclóricos, né? Tem aquele de Curitiba aí que apareceu, que de vez em quando ele diz, eu sou o Cristo, vocês já viram aí, né? Mas isso é folclórico, porque quando ele aparece, todo mundo zomba dele, né? É ridículo o que ele faz. Mas, para terminar isso aí, porque nós temos muitas coisas aqui para dizer, eu quero dizer o seguinte, uma hora que você queira, a gente pode sentar, conversar, assim, detalhar, porque é muito interessante esses assuntos. O que é fundamental é você ficar na palavra de Deus. Então, surge uma hipótese, surge outra hipótese, você fala, olha, tá bem, você acredita nisso? Fique lá, eu vou ficar na palavra de Deus. Então, terminando, a igreja de Tessalônica, na igreja de Tessalônica, houve quem acreditasse que Jesus ia voltar naqueles dias. Jesus foi levado ao céu, Paulo saiu e pregou o evangelho, e alguns não entenderam o que Paulo tinha dito, e começaram a parar de trabalhar. Então, Paulo escreve a segunda carta aos Tessalonicenses e diz assim, olha, quem não trabalha também não come. Não foi isso que eu ensinei para vocês. Então, veja, a interpretação não correta lá nos dias do apóstolo Paulo. Não sei se quem se lembra, houve um chamado profeta que apareceu aí alguns anos atrás, e ele marcou que tal dia e tal hora Jesus ia voltar. Então, ele levou a igreja dele para uma região desértica aí no Chile. Uhum. Todo mundo vendeu seus bens, entregou seu patrimônio, e foi todo mundo para lá. Bom, só que Jesus não voltou. E aí ele caiu no descrédito completo. Mas isso aí tem acontecido na história da humanidade tantas vezes. Pessoas que dizem, olha, agora chegou o fim. Olha, se nem Jesus conhece o fim, quanto mais as pessoas que estão aí. Mas, olha, eu prometo a você que... Está claro, Cleiton? Basicamente, o que nós precisamos saber... Não, tá sim, tá sim. Assim, eu entendi que tudo isso daqui seria um Mateus 24:8. E tudo seria o princípio das dores, certo? Não necessariamente que isso significa alguma coisa. Bem, agora, então eu digo, eu estou pronto para a gente conversar mais detalhadamente sobre essas coisas, mas temos outros que, antes que acabe o nosso curso. Então, lembra-se que eu falei do domingo passado? Quando nós morrermos, o que acontece na hora da morte? Quem se lembra? Eu lembro, mas não vou falar. A alma vai direto para o céu, se for o caso, ou para o inferno. E o corpo? O corpo fica na terra. Isso. Quando é que acontece isso? Na hora da morte. Nós morremos, imediatamente a alma e o espírito volta para Deus, e aqueles que não têm Jesus Cristo vão direto para o diabo e o lugar do diabo. Já é uma coisa imediata. Você vai lá no sepultamento, lá não está mais o espírito da pessoa. Lá está só o corpo. O corpo vai ser sepultado. Uhum. E um dia vai haver a ressurreição do nosso corpo. Nós receberemos um novo corpo. Agora, não será um corpo semelhante a este, que é um corpo que se corrói, um corpo que fica doente, um corpo que tem limitações. Nós teremos um corpo semelhante ao corpo de Jesus.
um corpo glorificado. Então, isso é a ressurreição do corpo. Aqueles que têm Jesus Cristo já partem diretamente com ele, e quem não tem Jesus Cristo terminou a oportunidade. Veja lá no Evangelho de João, no capítulo 3. Evangelho de João, capítulo 3. Quem pode ler para mim 16, 17 e 18? João, capítulo 3, versículos 16, 17 e 18. Alguém pode ler? Quer que eu leia? Eu leio. Leia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, vamos lá. Jesus Cristo veio para dar vida eterna para quem? Versículo 16, na segunda parte. Para quem que Jesus veio dar vida eterna? Para quem? Quem responde? Para todos. Isso mesmo. Leia aí o que está escrito. Para que todo o que nele crê. Tá certo? Perfeito. Não é para todas as pessoas. É para todo o que nele crê. Jesus veio para dar a vida para todo que nele crê. E o versículo 18, Cleiton? Quem nele crê não é julgado. Quer dizer, não estará perdido. O que nele não crê já está julgado, porque não crê no Filho de Deus. Tá certo? Então, aquele que crê em Jesus já está salvo. Aquele que não crê em Jesus já está condenado. Agora, vira um pouquinho a página aí, capítulo 6 de João. Capítulo 6. Versículo 35. Jesus falando sobre o pão da vida. Capítulo 35. Capítulo 6, versículo 35. Quem pode ler? Declarou-lhes, pois, Jesus: Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Todos virão a Jesus? Não. Aquele que vai a ele, o que vem a mim. Não diz todos terão a vida. Ele diz aquele que vem a mim. E depois, no final, o que crê em mim jamais terá sede. Leia o 37, por favor. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Então, quem é que vai a Jesus Cristo? Quem? Todo O mundo Pai que deu. o Pai deu. O que o Pai deu, né? O que o Pai deu. São todas as pessoas? Não. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, disse Jesus, de modo nenhum lançarei fora. Versículo 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não os trouxer. E eu ressuscitarei no último dia. Então, só o que o Pai enviou a Jesus.
é o que Deus chamou, o que Deus elegeu, o que Deus predestinou. Somente estes irão a Jesus Cristo. Então, Jesus está dizendo, olha, não são todas as pessoas que virão a ele. Virão a ele aquele que o Pai indicou para ir a ele. Agora, vai no capítulo 10 de João. Capítulo 10. A Jaci está abrindo a Bíblia aí, Jaci? Então, abre lá capítulo 10. Leia o versículo 27 a 30. Quem pode ler? Versículos 27 a 30. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. E eu dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Meu Pai, que mas deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las das mãos de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Então, o que Jesus diz? Aqueles que o Pai concedeu a eles estão nas mãos dele e ninguém arrebatará das mãos de Jesus. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. Da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Então, vejam bem, a nossa certeza de salvação, Maria Antônia, você está me ouvindo bem, né? A nossa certeza de salvação está em Jesus. Ele diz, ninguém arrebata das minhas mãos aqueles que o Pai me deu. Ouvindo sim, reverendo. Hã? Estou ouvindo sim. E está bem claro, então, o que Jesus está dizendo? Ah, sim, eu também tenho lido, estou lendo aqui na minha. Isso. Então, o Jesus diz, ninguém tira das mãos dele as suas ovelhas. É por isso que nós podemos dizer, eu tenho certeza da minha salvação, porque eu estou nas mãos de Jesus. E quem estiver nas mãos de Jesus, está salvo. Na hora que eu morrer, eu tenho certeza que eu passarei desta vida para a vida ao lado de Jesus. Várias vezes Jesus orou dizendo para que onde ele estivesse, estivessem com ele as suas ovelhas. Então, na hora que nós morremos, nós vamos com Jesus, imediatamente. Na hora da morte, a família, lógico que sofre, tem muita tristeza, tem muita lágrimas, mas, por outro lado, nós devemos dizer, ele partiu com Jesus. Ele está com Jesus. E ninguém vai tirar a de Jesus. Agora, e quem não aceitou a Jesus? Esses já estão condenados. Depois que morreu, não existe possibilidade de mudança. Depois da morte, já não existe mais possibilidade. Então, retornando, quando nós morremos, nós partimos imediatamente à presença de Jesus. E já vamos estar lá. Até o dia em que ele haverá a ressurreição. E depois, a ressurreição do nosso corpo. Por que nós precisamos de um corpo? Para nossa identificação. Nós não somos meros espíritos. Nós temos um corpo. Será um corpo que identifica a cada um de nós. E nós nos identificaremos. Alguém perguntou se lá no céu nós nos conheceremos. Eu creio que sim. Eu creio que sim. Por que eu falo isso? No Monte da Transfiguração, apareceram Moisés e Elias conversando com Jesus. Leio isso lá no Evangelho. Eles apareceram. E os discípulos reconheceram.
disseram, olha, é Moisés e é Elias. Entende? Moisés e Elias foram identificados. Nós, o que Deus tem reservado para nós no céu não tem comparação com nada mais, com nada mais. Alguém fala assim, mas como é que nós vamos ressurgir? Que tipo é o nosso corpo? Leia lá em 1ª Carta aos Coríntios, não agora, depois você lê lá, está na nossa revista, capítulo 15 da 1ª Carta aos Coríntios. Nós teremos um novo corpo. Deus dará para cada um de nós um corpo, um novo corpo. Alguém vai dizer, mas e quando esse corpo já vai estar, já acabou? Durante anos, séculos, esse corpo já não existe mais. Mas Deus sabe onde estão os detalhezinhos do corpo. E se Deus criou tudo do nada, para Deus não vai ser impossível Ele recriar o nosso corpo. A gente vai ficar mais bonito, reverendo? Eu não tenho mais onde ficar bonito. Se ficar... lá no céu vai ficar bonito. Pode crer que lá no céu vai ficar bonito. Bom, nós ressurgimos. Jesus vai voltar. Como é que vai ser a volta de Jesus? Você veja lá nos evangelhos, você vai ler os sinais da volta de Jesus, e nós aprendemos na carta aos Tessalonicenses, inclusive está escrito isso aí aqui na nossa revista, na página 137. Na página 137 do nosso livrinho. Aqui, está vendo? Que é aquele que nós estamos seguindo. No último parágrafo aí, eu queria que alguém lesse só para justificar. A Bíblia Sagrada relaciona a ressurreição dos mortos com a segunda vinda de Cristo. Quem pode continuar a leitura? O apóstolo Paulo escreveu: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Porquanto o mesmo Senhor, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz de arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Veja que coisa extraordinária, magnífica, né? Jesus vai voltar. Não se sabe o dia, ninguém sabe o dia, ninguém conhece, mas um dia ele vai voltar. E lá no Apocalipse nós lemos que todo olho o verá. Quer dizer, não vai ser assim alguma coisa, quem mora no Cambuí vai ver, mas quem mora lá no Campo Grande não vai ver. Ou quem mora em São Paulo vai ver e quem mora no Rio não vai ver. Como vai ser isso? Isso eu não sei. Essa estratégia, essa estrutura, cabe a Deus. Ele diz que todos saberão que Jesus estará voltando, ele vem trazendo na companhia dele aqueles que já morreram. Mas no dia que ele voltar, muitos ainda estarão vivos. Vamos dizer, por exemplo, se Jesus voltar hoje, nós estamos vivos. Então, o que vai acontecer conosco? O apóstolo Paulo diz que num piscar de olhos, quanto tempo gasta um piscar de olhos? Hein, Jaci? Quanto tempo gasta? É uma coisa assim, de imediato, né? Um piscar de olhos. O apóstolo Paulo diz, Bem rápido. num piscar de olhos, seremos transformados. E nós, então, aqueles que estiverem vivos,
serão transformados para receber Jesus Cristo. Aqueles que já morreram, já estarão com ele, voltarão na companhia de Jesus. Então, nós nos encontraremos com Jesus e com aqueles que virão com ele. Esse é o momento. E diz assim, e nós estaremos para sempre com o Senhor. Porque está claro? O que a Bíblia fala sobre a volta de Jesus? Fala que será uma volta pessoal. Não será assim uma imagem, uma nuvem aparecendo e falando. Não. Lá no livro de Atos, nós lemos que quando Jesus foi levado ao céu, foi registrado, assim como viste subir, ele voltará. Então, Jesus não vai voltar como se fosse uma nuvem. Ele vai voltar com o seu corpo glorioso, visível, triunfante. E Paulo, no texto que nós lemos aqui, diz que o Senhor mesmo, dada a sua palavra, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus. A trombeta era o sinal que os reis, os imperadores usavam para dizer que a autoridade estava chegando num lugar. Por isso que fala trombeta. Então, vai haver a trombeta dos céus e Jesus Cristo estará descendo. Ele vem para apanhar a igreja e haverá, então, o arrebatamento. Quer dizer, todos aqueles que são de Jesus serão levantados, serão levados com ele. E aqueles que não são de Jesus? Aqueles já estarão direto junto com o diabo, porque estão entre aquelas pessoas que não aceitaram a Jesus Cristo. Aí nós vamos para o segundo tribunal, que é o tribunal das obras, o julgamento das obras. Quantos julgamentos nós vamos ter? Eu falei isso domingo passado. 2. Quais são? Quais são os 2 julgamentos? São 2 julgamentos. Quais são os julgamentos? Marlene, quais são? O primeiro é quem estiver com Deus, com Jesus, estará salvo. E o segundo será pelas obras que essa pessoa fez. Quando acontece o primeiro julgamento? Quando Jesus voltar. Não. Não. O julgamento, não. Não. Assim que... Agora. O julgamento da fé é agora, nesta vida. Nessa vida. Foi nesse contexto que a Marlene respondeu. E o das obras depois. Isso. Agora é o julgamento da fé. Quem está salvo, está salvo. Depois vai ter o julgamento das obras. Cada um vai ser julgado segundo o seu procedimento. Nós, então, compareceremos diante de Deus, todos comparecerão, e vai ser aberto o grande livro da vida, e vão ser lidas todas as nossas obras. Cada um de nós. Maria Antônia, não fique preocupada com a fila que vai acontecer, não, porque nós estamos tão acostumados com filas nesta vida, para tudo que a gente vai, tem fila. Imagina o julgamento final, vai ser uma fila daquela... Mas é uma figura, lógico. Mas cada um, daí vai ser aberto o livro da vida na página escrito Maria Antônia. E a Maria Antônia vai ouvir a leitura do que foi a sua vida. Agora, tudo que a Maria Antônia fez de errado, de pecado, é perdoado no sangue de Jesus. Glória a Deus. Ele lava todos os nossos pecados. Ele é fiel e justo para nos perdoar, porque no céu não poderá entrar nenhum sinal de pecado. Então, quando chegar na página da sua vida, tudo o que foi de pecado
tá, será cancelado pelo sangue de Jesus. E aquilo que você fez de correto vai determinar o seu relacionamento com Deus, o seu prêmio que você vai ganhar diante de Deus. Entendeu? Agora, e o contrário? Aqueles que não aceitaram a Cristo, eles também comparecerão naquele julgamento. Mas o julgamento lá vai ser invertido. Tudo que eles fizeram, que nós aqui na vida chamamos de boas obras, não terão valor diante de Deus, porque as boas obras para salvação não existem. Então, elas perderão o seu significado. E tudo que elas fizerem que são de pecado vão determinar o juízo que elas vão receber diante de Deus. Entendeu? Porque quando Jesus terminava o Sermão da Montanha, Jesus surpreendeu muita gente, dizendo assim, muitos naquele dia vão dizer, em teu nome nós fizemos isto, nós profetizamos, em teu nome nós expelimos demônios, em teu nome fizemos muitos milagres. E Jesus disse, olha, eu não vos conheço. Não vos conheço. Que coisa terrível, né? A pessoa não tem uma vida com Jesus. Ela fala de Jesus. Ela elogia Jesus. Ela diz que Jesus foi uma boa pessoa. E você conversa com ela, você fala, poxa vida, mas essa pessoa é tão bondosa, ela fala tanto de Jesus, mas ela não tem Jesus no coração. E quem é que julga isso? É só Jesus. Tá claro? Ô, João Vitor, você com esse chapeuzinho aí não fala nada, João Vitor? Estou ouvindo aqui, reverendo. Você está entendendo a lei? Está sendo fácil para você compreender? Sim, estou entendendo. Também estou dando uma lida aqui no livrinho também e acompanhando. O reverendo, quando a gente é questionado por alguma ação nossa, principalmente a gente fez alguma coisa errada, independente se ela é errada, em que grau que ela é errada, a gente sente uma tristeza naquilo, né? Então, puxa vida, né? Por que eu fiz aquilo, né? Por que num determinado momento da minha vida eu fiz tal coisa, eu agi dessa forma? Esse sentimento traz uma tristeza para a gente, né? Quando a gente se conscientiza de uma coisa que a gente fez errada, isso traz uma tristeza para a gente. Assim, quando se fala no segundo julgamento, então a gente tem que entender, né? Quem já no primeiro julgamento, tanto que a primeira palavra, um dos versículos que a gente já fala, não está julgado, né? Então, teoricamente, a minha fé na minha vida agora já determinou que eu, por acreditar em Deus, eu já vou direto para o céu. Não será condenado. Não vou ser condenado. Aí eu vou passar por um segundo julgamento, onde os meus pecados, que eu deveria ter vergonha deles, são expostos. Como será que é esse, mesmo sabendo que eles foram perdoados por Jesus, como será que é o sentimento disso? Não tem nada descrito, né? Mas como será que deve ser uma situação dessa? Não, o objetivo é o seguinte, você vai ouvir, falar assim, mas ele fez isso, você está perdoado, você vai falar, meu Deus, como é glorioso o teu nome. Quer dizer, aquilo que eu fiz, o Senhor perdoou. A gratidão do coração do crente vai ser extraordinária, porque ele vai dizer, apesar de tudo que eu fiz, eu encontrei perdão em Jesus. E tem uma outra questão, que é o que sempre fala também, às vezes a gente fala que o pecado, que na realidade é nos afastar de Deus em algumas atitudes que a gente toma, ele pode ser por uma ação, algo que eu fiz, ou pode ser por uma omissão também, eu deixei de fazer, né? A gente tem visto, por exemplo, principalmente agora, até trazendo a realidade atual nossa, né?
que nós estamos com esse grande problema de desemprego, né? As poucas vezes que eu tenho que sair de casa, sempre tem alguém pedindo alguma coisa. Ontem nós tivemos a campanha na igreja de doação de alimentos, mas a gente percebe que tem muita gente ainda precisando, né? Tem muita gente que... essas omissões, eu acho que isso também vai ser trazido à luz do tipo, olha, naquela época que aconteceu tal coisa, você trocou o teu carro e deixou de ajudar fulano. Eu acho que isso também é uma coisa que vai acontecer? Não, eu creio que sim, porque tudo está sendo registrado. Só que com essa certeza, minhas falhas estão todas elas perdoadas pelo sangue de Jesus. Você falou bem, pecados que nós cometemos por palavras, por atitudes, por omissões, mas também tem um tipo de pecado que a gente se esquece de pedir perdão. São os pecados ocultos. Não é o pecado escondido das pessoas. É o pecado que você mesmo não tem consciência que cometeu. Entende? Então, o salmista dizia assim, absolve-me das faltas que me são ocultas. Eu digo diante de Deus, Senhor, eu não sei se eu cometi outro pecado, mas eu peço que o Senhor me perdoe daquilo que está no meu coração e não chegou à minha consciência. Entende? São chamadas faltas ocultas para a nossa consciência, mas nós pecamos também, e por isso o salmista pedia perdão das faltas ocultas. Olha, quando for lida a minha página lá no céu, por favor, não fica perto de mim, não. Não quero que você ouça o que vai ser lido a meu respeito, não. Eu vou pedir uma audiência em secreto lá para Deus. Quando for ler a minha, me leva lá para um cantinho. O que é interessante nesses casos aqui, cada um de nós ouvindo todas essas coisas, certamente já estão visualizando, e cada um visualiza naquilo que crê, que vê, que acha, tal, mas a gente vai ouvindo tudo isso, e eu acredito que todo mundo começa a entender de uma forma diferente naquilo que está na mente, né? Mas certamente é algo diferente, né? Talvez a nossa mente, limitada aos nossos olhos, aos nossos sentimentos, tenha uma visão restrita, mas realmente a gente até pode fazer as comparações que nós estamos fazendo quanto a isso, aquilo outro, mas nós vamos estar num contexto totalmente fora, dentro assim de uma eternidade, onde Deus tem preparado coisas maravilhosas que a gente não consegue hoje entender como será, né? É uma coisa totalmente fora dos nossos... Nós temos permissão de imaginar, mas a gente pode ter uma surpresa tão grande lá, não? É verdade. Quando você lê no Apocalipse, no final do Apocalipse, a Nova Jerusalém Celestial, uma descrição da cidade celestial. E diz lá que é ruas de ouro, de cristal, pedras preciosas. O que o autor do Apocalipse está dizendo? Será alguma coisa tão linda, magnífica, que ninguém pode descrever. Ninguém pode descrever. Mas é o que está assegurado para nós. Metade, eles deviam até ter um hino que fala assim, metade da glória celeste jamais se contou ao mortal, né? O reverendo, eu lembrei de um texto que está lá em Hebreus, até porque, embora todos os pecados serão trazidos à luz, o preço já foi pago por Jesus, né? De forma que isso nos torna não condenados, né? Mas tem uma certa alegria para a gente não ficar nessa questão enquanto vivemos essa vida, né? Que é lá eu queria até que o senhor explicasse melhor, que é aquele texto lá de Hebreus 10,
até o subtítulo é assim, né? Os sacrifícios antigos eram humanos e transitórios, a expiação feita por Jesus Cristo é divina e permanente. E o 10:17, eu vou ler desde o 16, né? O 16 fala assim, né? E essa é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porém no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as inscreverei. E acrescenta, que é essa questão que eu coloquei agora. Também, de modo nenhum, me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Deixa eu poder falar um pouquinho só sobre esse 17? Aí é o seguinte, eu não vou destacar a realidade desses pecados. Esses pecados já não pesam mais no meu juízo. Quer dizer, não significa que escapou da minha mente. Eu lembro deles, mas eles não têm peso nenhum. Isso serve para a gente também como um consolo, no sentido de que pecados que acabam sendo relembrados na nossa mente, que nos trazem tristeza, que Deus está dizendo, eu já te perdoei, eu não vou lembrar, então não fique cultivando isso aí, tentando viver uma vida triste, porque você vira e mexe, você lembra daquilo, porque Deus já te perdoou e ele não vai, ele não lembrarei disso para sempre. Isso pode ser considerado dessa forma, né? Veja bem, a nossa vida está sendo escrita cada dia, cada momento. Então, aquilo que eu fiz anteontem está escrito. Há duas maneiras de eu me lembrar do que eu fiz. Uma maneira aconteceu, já tenho perdão. E a outra maneira é eu me lembrar e sofrer por aquilo está me corroendo, aquilo está me destruindo. Entende? Há duas maneiras. Jesus Cristo perdoa o nosso pecado. Você, quando se lembra daquele pecado, aquilo já não traz para você nenhum sentimento de peso. Você fala, não, de fato, eu cometi aquele erro, mas o meu coração agora está em paz. Percebe o que significa lembrança aí? Há uma lembrança no sentido de que você se lembra do que aconteceu e aquilo destrói. Agora, quando você está perdoada, você se lembra do que aconteceu, porque é impossível você dizer assim, eu não me lembro de um fato que eu cometi. Não, está na sua história. Está na sua história, está registrado na sua história. Só que aquilo não causa mais para você nenhum sofrimento, nenhum pesar. Aquele pecado não tem peso na sua vida. Está claro? Claro. Você se lembra que eu falei domingo passado? Qual a diferença entre o crente e o não crente com respeito ao pecado? Qual a diferença que existe entre o crente e o que não é crente em relação ao pecado? Alguém se lembra? Os dois são pecadores. Tanto o crente como o não crente. Os dois são pecadores. O crente, quando peca, ele tem a tristeza grande do arrependimento. Arde o coração dele. Ele diz, por que eu fiz isso? Meu Deus, me perdoa. E o não crente peca e tem prazer no pecado. E continua tendo prazer no pecado. Entende? Então, a diferença entre o crente e o não crente é que quando o crente peca, ele sente arrependimento e busca perdão. E o não crente tem prazer naquele pecado que ele está fazendo. Isso é bom nós nos lembrarmos, porque o diabo muitas vezes nos assalta e diz assim ao nosso coração, você não pensa que você tem algum valor, não, você lembra o que você fez, porque a função do diabo em nossa vida é nos perturbar. A função do diabo é tirar a paz do nosso coração.
E quando o diabo fica fazendo, você se lembra do que você fez, você se lembra? Isso é o diabo que está agindo na nossa consciência. Aí nós dizemos, não, mas em Jesus Cristo eu fui perdoado. Eu tenho perdão do pecado. O que o diabo está querendo, não vai conseguir fazer na minha vida. É bom ouvir isso? Sem dúvida, sem dúvida. Muito bom. Bem, eu, como disse, eu tenho muitas coisas para falar. Renato lembrou um assunto aí também, mas que talvez seja melhor a gente tratar, ou logo que passar essa pandemia, visualmente, presencialmente, muitos detalhes a gente poderia considerar, mas a respeito do milênio, o que é o milênio e etc. e tal. Mas isso aí eu acho que seria bom a gente tratar pessoalmente, ou numa aula pessoal. Bem, mas creia ou no milênio de um jeito ou de outro, se você tem Jesus Cristo, você está salvo. Louvado seja Deus. Amém. Muito bem. Alguma dúvida? Isso que eu ia até comentar. Para a próxima aula, gente, está marcado nossa, teoricamente, última aula, a gente vai ver o que está acontecendo, as novas informações que vêm aí do governo, de como serão feitas as próximas reuniões, quando que a igreja pode voltar. Mas na semana que vem, a princípio, continuamos com o nosso horário. Daremos um espaço, certamente, para algumas dúvidas ainda, a respeito de qualquer tema das 13 lições. Com essa aula de hoje, nós cobrimos todo o nosso programa, e nós queremos, assim, além de deixarmos livres para perguntas, e é claro que se ninguém tiver pergunta, a gente vai se reunir e falar assim, e agora, o que a gente vai fazer? Não, nós teremos algumas informações para passar, e certamente alguma novidade também teremos, inclusive, a respeito de datas, de uma possível, quando será a profissão de fé. Então, vamos deixar tudo isso para a semana que vem, 10h30 a gente se reúne e vamos conversar sobre isso. Mas, a princípio, as perguntas estão abertas. Vamos ainda usar esse tempo e durante a semana nós vamos discutir, até com o Reverendo Carlos, Eduardo, todos nós três aqui, como tratar os assuntos à medida que nós ficaremos restritos ainda à pandemia e ainda às aulas aqui. O que a gente quer fazer é voltar ainda, pelo menos, toda a classe junto e conversarmos sobre os próximos passos da profissão de fé. Aliás, nós temos que fazer as entrevistas com o conselho. Então, é um assunto também que a gente coloca na semana que vem. Podemos usar esse horário para a semana que vem. Correto, Hamilton? Correto. A pergunta que eu tinha para o reverendo Carlos é se corintianos e bugrinos têm chance ainda, reverendo, de arrependimento. Esse é o terceiro julgamento, já vai direto. E se for corintiano, é depois dos 45 do segundo tempo. Olha que esses caras falam gol, né? Renatão, o bugrino já sofreu demais, fala aí. O bugrino já sofreu. Já pagou tudo aqui. Eu acho que corintiano tem muito pouca chance. Tem chance. Tem chance, mas não tem muita chance, não, viu? Embora seja da Fiel, né? Embora seja da Fiel, mas a chance. Acho que cada palmeirense que vai para o céu tem direito a levar os 3, 4 corintianos. E o Mundial, de 51. Mas, olha, domingo que vem, eu vou pregar no culto da manhã. No culto, né? Eu vou pregar. Então, eu termino o culto e tenho que vir para casa, então eu não vou estar às 10h30 aqui com vocês. Chegando em casa, eu entro no sistema aqui para a gente continuar conversando. Tá bem? Okay. Mas a gente começa às 10h30 mesmo, com os assuntos que eu e o Renato vamos estar tratando. Já começa uma aula e eu estarei lá. Minha mãe dizia que o filho dela seria um bom pregador. Minha mãe sempre falava isso, então eu vou ouvir o filho dela. Eu vou ouvir. Um abraço grande. Igualmente. Obrigado. Deus abençoe. Um abraço, pessoal. Um abraço. Até domingo que vem. Tchau, Tchau, gente. Boa semana.
Cleiton, Boa semana. Tchau, tchau. Beijão. Boa Tchau, semana. Tá de uniforme Boa semana. comigo, Hamilton? Tchau. então, Tom, eu faço com você. Amei ver vocês cantando no fim do culto hoje. Legal. Gostou, hein, Marlene? Ô, Marlene, sabe o que significa isso? É o milagre da tecnologia, porque o ensaio foi terrível. Vocês foram rápidos, né? Voltaram para dar aula para gente. O dia que foi pedido isso pra gente, né? Então de um lado tava lá, né? Cada casal na sua casa, né? E a gente já tinha gravado umas 4 vezes. Aí eu falei para minha esposa, não vou mais, eu não quero mais, tá muito ruim, não sei o quê. Aí o meu filho falou, pai, mas pensa que é para Deus, não é para o público. Eu falei, por isso mesmo, que tá muito ruim, né? Aí a gente tentou mais uma vez, e aí, só que como é que a gente ensaia? Só para você ter uma ideia. A gente escuta a música para que dê o mesmo tempo, porque se eu cantar, eu e a Elisa cantarmos, e o Renato e a Jane cantarem num outro momento, não vai dar. Então a gente fica ouvindo a música e a gente fica cantando. Então a gente não tem nenhum instrumento, o instrumento entra depois. Então quando você vai ouvir, então tá lá, quando a glória do Senhor for vista, aí você acha que tá bonito que você tá cantando e você tá ouvindo aqui o fundo musical, que é o conjunto cantando, né? Aí, vamos ouvir. Quando a glória do Senhor... Não, tá horrível. Aí foi tão engraçado, porque no primeiro momento, deveria ter sido no outro domingo, que era o domingo de comemoração. O último domingo do mês sempre é de comemoração do aniversariante de casamento, né? Aí a gente falou, mas tava tão ruim o negócio que não conseguiram juntar, né? Mas aí no final ficou bom. É que ali tinha uns 3, a Irani, a Lila, o Márcio e o Renato, que no dia a dia cantam nos conjuntos, né? Agora, caiu dado no coral também. Agora, eu, Elisa, Marineide, Marçal e Jane, a gente tava... Aí o Flávio canta também. O Flávio canta. Mas a esposa não. Então tava ali 60-40 ali, mas aqueles 40 lá fizeram uma diferença no finalzinho, assim. Mas saiu bom, que bom. Graças a Deus. Uma observação curiosa. Deu tempo de você trocar de roupa e chegar aqui. Então, você viu? Fiquei impressionado. Foi uma correria, você não sabe que correria que não foi. Passado, muitos anos atrás, houve um pastor chamado José Borges Santos Júnior. E tinha um programa na Rádio Bandeirantes, às 5:07 da manhã. Era só 5 minutos, 5:07. Então, era um excelente pregador. Um dia, uma senhora idosa aqui na igreja, muito crente, muito fiel, ela disse para mim, pastor, eu às vezes não entendo bem o que o Rolando Borges prega, mas só pensar que a hora que ele acorda de manhã para tomar banho, para tomar o carro, para ir até a rádio, para falar às 5:07 da manhã, eu acho que eu estou por causa de Deus. Eu fiquei quieto, né? Eu falei, deixa que ela elogie o homem, porque vai na rádio 5:07. Era tudo gravação, lógico que era gravação. Né? A mesma coisa do Hamilton. Deixa eu aproveitar o Vitor e o Cleiton, que daí vocês podem ficar mesmo. É que assim, eu vou dar uma aula em julho para a mocidade sobre finanças. Pediram para eu falar sobre finanças. E aí, o que vocês, jovens, ou talvez até a Marlene poderia falar também, que fosse, eu deixei de ouvir tal coisa. E no caso de vocês, o que vocês acham que seria interessante falar? Eu não vou falar sobre mercado financeiro, aplicação, nada disso. Eu vou falar mais no sentido de como é que a Bíblia fala sobre um planejamento financeiro. O que vocês acham que para vocês ainda é confuso? Ou a Marlene, na minha época de juventude, se eu ouvisse tal coisa, seria mais interessante. Vocês têm alguma coisa sobre isso? Eu acho assim, Milton, acho que muito falta. Até estava tendo uma conversa com meu pai ontem sobre esse assunto mesmo, de como que é a orientação financeira a gente tem que ter.
Seja perante a escola, seja perante dentro de casa com a família, onde a gente convive. Então, é muito interessante esse lado. Ainda mais se vier, assim, baseado na Bíblia, assim, na palavra em si, é uma coisa que a gente vai tocar daqui para frente. Confesso que eu nunca parei sempre para parar para pensar realmente, dentro das escrituras, assim, o que eu consigo tirar daqui de ensinamento financeiro. Mas acredito que sim, você vai agregar bastante. Não tem um tópico para falar para você, mas com certeza eu tenho interesse de participar. Tá bom. Mas se tiver alguma coisa, você pode me mandar. João, alguma coisa? Acho que seria muito interessante também falar sobre os controles dos gastos, né? Porque a gente tem que saber o nosso limite e também não sair comprando tudo, fazendo várias coisas, e aí a gente vai acabar se prejudicando, né? E acho que é uma coisa que a gente acaba não aprendendo. Eu acho que poderia ser interessante também. Uhum. Marlene, alguma coisa que você fala, poxa, se eu tivesse ouvido isso no passado, talvez fosse mais interessante. Acho que é bem o que eles falaram mesmo, né? Ter controle mesmo dos gastos, que a gente não tem, né? Não tem. Eu acho que se houvesse uma orientação, seria muito bom. Acho interessantíssimo esse tema para vocês. Eu até gostaria de assistir, se eu puder. Tá bom. Reverendo, o senhor quer falar alguma coisa sobre isso? Eu não tenho problema, porque eu não tenho dinheiro para aplicar. Realmente é alguma coisa séria e precisa ser considerado. Precisa ser considerado. Tá bom. Ok. Pessoal, boa semana para vocês, então. Tá bom? Boa semana, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, boa semana. Obrigada.